Deserdada e mendiga negra, um milionário cruza seu destino. Renascimento à vista. Isabela Sampaio, a neurocirurgiã que era puro sucesso em São Paulo, trocou tudo. Trocou a vida de madame, a grana alta, os hospitais chiques, pra quê? Pra voltar pra Vila das Flores, um fim de mundo em Minas Gerais. E não era pra turismo, não. Era enterro. Enterro da Vozilda. 20 anos. 20 anos que Isabela não pisava naquela cidadezinha que só trazia lembrança ruim. A morte da Clara. A irmã gêmea ainda doía como se fosse ontem. Clara. Sempre sorrindo, sempre misteriosa. A casa da família, um horror. Cheio de mofo, tudo empoeirado, um silêncio que dava nos nervos. De noite, então, credo, pesadelo atrás de pesadelo com a Clara. Acordava toda suada, o coração na boca. No dia seguinte, fuçando nas coisas da Vozilda, Isabela achou um bilhete dentro de um livro velho. Uma frase estranha. A verdade se esconde onde a flor não desabrocha. Que raios significava aquilo? Aí, Isabela resolveu ir atrás da história da Clara. Lembrou que a irmã trabalhava de babá no casarão dos Albuquerque antes de morrer. O casarão, agora transformado em hotel de luxo, continuava imponente, assustador até. No saguão, esbaim quem? Ricardo Albuquerque, o herdeiro da família, um cara galã, todo charmoso, mas tinha alguma coisa estranha naquele sorriso. Um arrepio percorreu a espinha da Isabela. Era como se ele soubesse de algo sobre a Clara, algo que não queria contar. De volta à casa, no quarto da Clara, Isabela encontra um envelope amarelado escondido no forro. Dentro, uma foto da Clara e do Ricardo, abraçadinhos rindo. E uma dedicatória no verso: para o meu amor proibido. Amor proibido? Ricardo e Clara? Um nó na garganta, a cabeça girando. O que tinha acontecido ali? O que aquele romance escondido tinha a ver com a morte da Clara? Decidida a descobrir a verdade, Isabela sabia que estava entrando numa enrascada, em uma teia de mentiras e segredos perigosos. Mas, quando ela se virou para sair do quarto, um vulto na porta. Uma figura sombria, com um olhar frio e ameaçador, sussurrou: é melhor deixar o passado quieto, Isabela. Tem verdades que é melhor não saber. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando ela se virou para sair do quarto, um vulto na porta. Uma figura sombria com um olhar frio e ameaçador. Sussurrou: é melhor deixar o passado quieto, Isabela. Tem verdades que é melhor não saber. Isabela sentiu um calafrio. O cara era grande, forte e a voz rouca, assustadora. Quem é você? O que você quer? Tentou soar firme, mas a voz saiu tremida. O vulto não respondeu. Apenas avançou um passo. Isabela recuou, esbarrando na cama. Quero saber a verdade sobre a minha irmã. A verdade já morreu com ela. Deixa em paz. De repente, uma luz. A porta da frente da casa abriu com um estrondo. Era seu Zé, o dono da bodega, todo afobado. Isabela! Isabela! Corre, menina! É o rio! Tá subindo tudo! O vulto sumiu na escuridão. Isabela, sem pensar duas vezes, correu para fora. A Vila das Flores estava um caos. A chuva não dava trégua. E o rio Jequitinhonha, que normalmente era calmo, virou um monstro furioso. A água já invadia as casas. Gente gritando, correndo, tentando salvar o que dava. Isabela ajudou seu Zé a levar a Dona Maria, que era paralítica.
para um lugar mais alto, no meio da confusão. Isabela viu uma coisa boiando na água. Uma boneca velha, igualzinha a que Clara tinha quando era criança. O coração disparou. Precisava pegar aquela boneca. Sem pensar, Isabela entrou na água. A correnteza era forte, quase a derrubou. Mas ela conseguiu alcançar a boneca. Apertou-a contra o peito. Quando se virou para voltar, viu Ricardo Albuquerque parado na margem, olhando para ela. Ele não estava ajudando ninguém, só olhando. E no rosto dele, um sorriso frio. Calculista. De repente, um grito. Uma casa desabou, levada pela força da água. Isabela se assustou e tropeçou. A boneca escapou de suas mãos, levada pela correnteza. E então, o choque. Uma coisa boiou ao lado dela. Não era a boneca. Era um corpo. Um corpo de criança, com um vestido florido. Isabela regalou os olhos. Era a Clara. Ou melhor, o que restava dela. 20 anos depois, o rio resolveu devolver o segredo. Ricardo Albuquerque continuava parado na margem. O sorriso no rosto dele era de alívio? De satisfação? Isabela não conseguia acreditar. Clara não tinha morrido afogada. Ela tinha sido assassinada. E Ricardo sabia. Tinha sido ele. Naquele momento, Isabela entendeu tudo. A frase no bilhete da vó Zilda. A verdade se esconde onde a flor não desabrocha. A flor era clara, e a verdade estava ali, goiando no rio. Mas o que Isabela não sabia era que, ao tocar no corpo da irmã, um antigo feitiço se quebraria. Um pacto de sangue feito há muitos anos, quando Clara nasceu. Um pacto que ligava a família Sampaio aos Albuquerque, e que agora, com a descoberta do corpo, seria refeito. E o pior, Isabela era a chave, a escolhida para cumprir o pacto. Ela só não sabia ainda qual era o seu papel nessa história macabra. Mas uma coisa era certa: a vida dela nunca mais seria a mesma. E a Vila das Flores, a Vila das Flores guardava segredos muito mais sombrios do que ela jamais poderia imaginar. Ricardo Albuquerque continuava parado na margem, o sorriso no rosto dele. Era de alívio, de satisfação? Isabela não conseguia acreditar. Clara não tinha morrido afogada. Ela tinha sido assassinada. E Ricardo sabia. Tinha sido ele. Naquele momento, Isabela entendeu tudo. A frase no bilhete da vó Zilda. A verdade estava ali, boiando no rio. Mas o que Isabela não sabia era que, ao tocar no corpo da irmã, um antigo feitiço se quebraria. Um pacto de sangue feito há muitos anos, quando Clara nasceu. Um pacto que ligava a família Sampaio aos Albuquerque, e que agora, com a descoberta do corpo, seria refeito. E o pior, Isabela era a chave, a escolhida para cumprir o pacto. Ela só não sabia ainda qual era o seu papel nessa história macabra. Mas uma coisa era certa: a vida dela nunca mais seria a mesma. E a Vila das Flores. A Vila das Flores guardava segredos muito mais sombrios do que ela jamais poderia imaginar. A água suja batia forte, levando tudo com ela. O corpo de Clara, ali, tão perto, tão longe. Isabela sentia as pernas bambas, a cabeça rodando. Precisava sair dali, respirar. De repente, Ricardo pulou na água. Correu até ela, a agarrou pelos braços. Isabela, você está bem? O tom preocupado, o rosto crispado. Era tudo atuação? Você sabia! A voz de Isabela saiu rouca, quase um sussurro. Ricardo franziu a testa. Sabia do quê? Isabela, você está delirando! Ele a puxou para a margem. Com a ajuda de seu Zé, Dona Maria gritava sem parar, agarrada ao tronco de uma árvore. O caos era completo. Já na terra firme, tremendo de frio, Isabela encarou Ricardo. Não minta para mim. Você e a Clara. O que aconteceu? Ricardo suspirou. Passou a mão no cabelo molhado.
Isabela, eu amava Clara, mas isso foi há muito tempo. Deixe o passado em paz. Em paz? A minha irmã está morta, assassinada. E você quer que eu deixe em paz? As lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas com a água da chuva. E então aconteceu algo que Isabela jamais poderia imaginar. Ricardo se ajoelhou. Ajoelhou-se ali, na lama, diante de todos, e começou a chorar. Eu matei a Clara. A voz embargada, sofrida. A confissão quebrou o silêncio da noite. Um trovão ecoou no céu. A multidão em volta ficou em choque. Seu Zé deixou Dona Maria escorregar, a boca aberta num nó perfeito. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Eu não queria. Foi um acidente, Ricardo. Continuava a chorar, as mãos tremendo. A gente brigou. Ela disse que ia contar tudo pro meu pai. Eu perdi a cabeça. Aquelas palavras eram como facadas no coração de Isabela. Ricardo, o homem que ela desconfiava, o homem que parecia tão frio, era o assassino da irmã. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo levantou o rosto, os olhos vermelhos fixos em Isabela. Mas a culpa não foi só minha. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para dizer a coisa mais terrível do mundo. Seu pai, Isabela. Seu pai mandou matar a Clara. Ele me obrigou a jogar o corpo no rio. Ele disse que era para o bem das nossas famílias, para o bem do pacto. Seu pai, Isabela. Seu pai mandou matar a Clara. Ele me obrigou a jogar o corpo no rio. Ele disse que era para o bem das nossas famílias, para o bem do pacto. Um raio cortou o céu, iluminando o rosto de Ricardo. Um rosto que, de repente, Isabela não o reconhecia mais. Era um monstro? Um covarde? Ou apenas uma vítima? A multidão murmurava, chocada. Seu Zé deixou Dona Maria cair de novo. A velha, coitada, nem sentiu. Estava em choque como todo mundo. Isabela sentiu um nó na garganta. O pai que ela tanto amava, que sempre foi seu herói. Um assassino? Não podia ser verdade. Você está mentindo, Isabela gritou, a voz embargada. Meu pai jamais faria uma coisa dessas. Ricardo negou com cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu juro, ele me ameaçou, disse que se eu não fizesse, ia acabar com a minha família. De repente, um estrondo. A porta da casa da vó Zilda se abriu com violência. Um homem alto, forte, com um sobretudo preto, entrou na confusão. Era ele, o vulto da noite passada. Já chega de mentiras, Ricardo. A voz rouca ecoou na noite. Todos se viraram para encará-lo. O vulto caminhou até Isabela. Parou na frente dela. Seu pai não. Mandou matar a Clara, Isabela. Ele a protegeu. De mim. Isabela regalou os olhos. Quem é você? O que você quer? O vulto sorriu. Um sorriso frio, cruel. Meu nome é Benedito e eu sou o pai da Clara. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da Vila das Flores. Pai da Clara? Mas como? Eu tive um caso com a sua avó Zilda. Benedito continuou, ignorando os olhares de espanto. Clara era minha filha, mas sua avó não queria que ninguém soubesse. Ela tinha planos para ela, um pacto. Um pacto que eu não concordava. Benedito se virou para Ricardo. Seu pai descobriu sobre a Clara. E ele ia entregá-la para Zilda, para que ela cumprisse o pacto. Ricardo arregalou os olhos. Que pacto? Do que você está falando? Benedito ignorou a pergunta. Seu pai, ele me ofereceu dinheiro para sumir, para deixar a Clara em paz. Eu aceitei, mas eu nunca a esqueci. Ele se virou para Isabela de novo. Eu voltei para buscar a minha filha. Mas quando cheguei, era tarde demais. Ela já estava morta. E seu pai, ele me disse que ela tinha se afogado. As palavras de Benedito eram como um soco no estômago de Isabela. Tanta mentira, tanta traição. Mas por que você está me contando isso agora? Isabela perguntou, a voz tremida. Benedito sorriu de novo. Porque o pacto ainda não foi cumprido, Isabela. E você é a chave. De repente,
Um grito agudo cortou a noite. Dona Maria, a paralítica, se levantou. Ela estava em pé, os olhos arregalados apontando para Isabela. A escolhida! A escolhida! Ela gritava, a voz rouca e estranha. O pacto deve ser cumprido. E então Dona Maria caiu no chão, convulsionando. A boca espumava, os olhos revirados. Isabela sentiu um calafrio percorrer o corpo. O que estava acontecendo? O que era aquele pacto? De repente a terra tremeu. As casas balançaram. O rio Jequitinhonha, já furioso, começou a subir ainda mais rápido. E no céu, uma lua vermelha surgiu entre as nuvens. Uma lua de sangue. Benedito sorriu. Um sorriso demente assustador. A hora chegou, Isabela. A hora chegou, Isabela. A água subia cobrindo tudo. O povo da vila desesperado, agarrado em qualquer coisa que boiasse. E Dona Maria, a velha lá, tremendo no chão, com os olhos esbugalhados, falando línguas. Eu não estava entendendo mais nada. Meu pai protetor, o pai da Clara, um fantasma do passado, um pacto sinistro. E eu, a chave de quê? De repente, Benedito pegou a mão da Dona Maria. A velha parou de tremer na hora. Olhou para ele com um olhar, sei lá, meio de cachorro abandonado. Ela sabe, Isabela. Maria sempre soube. Ela é a guardiã do segredo. Guardiana do segredo? A velha paralítica? Aquilo não podia ser verdade. Mas no meio daquele caos todo, quem ia duvidar de mais alguma coisa? Aí Benedito se virou para mim de novo. O pacto, Isabela, é um acordo antigo, feito entre as famílias Sampaio e Albuquerque. Um sacrifício para garantir a riqueza, a prosperidade e a proteção da vila. Sacrifício? Que tipo de sacrifício? A cada geração, uma mulher da família Sampaio deve se casar com um homem da família Albuquerque e dar à luz um filho homem. Esse filho é o sacrifício. Um filho? Meu filho? Senti um frio na barriga. Olhei para o Ricardo. Ele estava pálido, tremendo. Parecia que tinha visto um fantasma. Não, não pode ser, ele murmurou. Eu não sabia. Benedito riu, uma risada macabra. Ah, Ricardo, você sabia? Sim, seu pai te contou. Mas você se esqueceu, não é? Preferiu acreditar na mentira. Ricardo caiu de joelhos de novo. Eu não quero participar disso. Não tem escolha, Ricardo. O pacto precisa ser cumprido. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Do nada, a Dona Maria se levantou de novo. Firme, forte, como se nunca tivesse sido paralítica. Ela caminhou até mim, com os olhos fixos nos meus, e começou a cantar. Uma cantiga antiga, numa língua estranha. A voz dela parecia que vinha de outro mundo. Enquanto ela cantava, o rio Jequitinhonha subia mais e mais. As casas desabavam, o vento uivava, parecia que o mundo ia acabar. E então, no meio daquela cantoria toda, a Dona Maria apontou para mim e gritou: ela está grávida, a escolhida já carrega o sacrifício. Grávida? Eu? Naquele momento tudo parou. O rio, o vento, a cantoria da velha. Tudo ficou em silêncio. Eu coloquei a mão na barriga. Grávida? Não podia ser. Eu tinha tomado a pílula todos os dias. Mas aí me lembrei daquele dia. Aquele dia em São Paulo, antes de eu vir para a Vila das Flores. Aquele cara que me drogou no bar. Será que ele... Olhei para o Ricardo. Ele estava me olhando com um olhar de terror. E então ele sussurrou: não, não pode ser. O filho não pode ser meu. Não, não pode ser. O filho não pode ser meu. Aquelas palavras dele ecoaram na minha cabeça como um trovão. O que ele estava querendo dizer? Ele sabia de alguma coisa? Olhei para ele de novo, o rosto branco, suando frio, os olhos arregalados, cheios de medo. Medo de quê? Antes que eu pudesse perguntar, a terra tremeu de novo, mais forte que antes. As casas que ainda estavam de pé começaram a ruir. A água subiu ainda mais rápido, engolindo tudo. A Dona Maria, possuída sei lá por quem, começou a gargalhar. Uma gargalhada alta,
estridente, que dava arrepio na espinha. O sacrifício! O sacrifício vai acontecer! A lua de sangue tá chamando! Benedito agarrou meu braço com força. Temos que sair daqui, Isabela, rápido! Para onde? Não tinha para onde ir. A Vila das Fones estava desaparecendo debaixo d'água. Mas Benedito parecia saber o que estava fazendo. Ele me puxou em direção à igreja, a única construção que ainda resistia à fúria do rio. Chegamos lá quase sem fôlego. A igreja estava lotada de gente, agarrada nos bancos, rezando desesperadamente. Benedito me levou até o altar. E ali, no meio daquele caos, ele se ajoelhou. Isabela, eu preciso te contar a verdade. Toda a verdade. Olhei para ele, confusa. Que mais podia acontecer? Que mais ele podia me esconder? Eu não sou o pai da Clara. O quê? Zilda, ela era uma mulher poderosa, uma bruxa. Ela fez um feitiço para engravidar. Usou o sangue de um sacrifício humano. Senti um enjoo. Aquela história estava ficando cada vez mais bizarra. Eu era apaixonado por Zilda. Mas quando descobri o que ela tinha feito, o sacrifício, eu quis fugir com a Clara, salvar ela daquele destino. Mas se você não é o pai da Clara, quem é? Benedito respirou fundo. E então ele disse: o pai da Clara é o rio Jequitinhonha. Naquele momento, a porta da igreja se abriu com um estrondo, e de lá surgiu uma figura imponente, alta, vestida de branco, com um rosto sereno, mas ao mesmo tempo assustador. Era uma mulher, linda, mas com uma beleza sobrenatural. Os cabelos longos, negros como a noite. Os olhos brilhavam como brasas. A água do rio invadiu a igreja, parando aos pés dela, como se estivesse reverenciando a sua rainha. A mulher sorriu e disse com uma voz suave, mas que ecoou por toda a igreja: eu sou Jequitinhonha e vim buscar o que é meu. Todo mundo na igreja começou a gritar, a rezar, a implorar por misericórdia. Mas Jequitinhonha não se importou. Ela caminhou até mim, com um olhar fixo nos meus olhos. Você carrega o meu neto, Isabela. O sacrifício perfeito, o sangue do rio. Senti um pavor tão grande que achei que ia desmaiar. O filho que eu carregava era filho do rio. Jequitinhonha estendeu a mão em direção à minha barriga. E quando ela tocou em mim, senti uma dor lancinante. Uma dor que nunca tinha sentido antes. E então eu vi o meu reflexo nos olhos de Jequitinhonha. E o que eu vi me deixou completamente em choque. Eu não era Isabela Sampaio. Eu era Clara e estava grávida do rio. Eu não era Isabela Sampaio. Eu era Clara e estava grávida do rio. O mundo girou. As paredes da igreja pareciam se curvar. O cheiro de mofo, misturado com o cheiro forte da água salgada, me embrulhou o estômago. Clara? Eu era Clara. 20 anos, pensando ser outra pessoa. Jequitinhonha sorria, satisfeita. Finalmente, minha neta volta para casa. Neta? Ela era minha avó? Ou alguma divindade louca querendo meu bebê para um ritual macabro? De repente, Benedito se jogou na frente. Não, Jequitinhonha. Deixa em paz. Ela não é sua. Ela é minha filha. Aí a coisa ficou feia de vez. Jequitinhonha levantou a mão e um raio caiu do céu. Não dentro da igreja, mais perto. Tão perto que sentiu o calor na pele. A igreja tremeu. As pessoas gritavam, agarradas umas às outras. Você nunca foi pai dela, Benedito. Você é só um intruso. Um verme que ousou tocar no que era meu. Benedito não se intimidou. Ele puxou uma faca velha de dentro do casaco. Eu vou protegê-la, nem que seja a última coisa que eu faça. Os dois se encararam. A tensão era palpável. Era como se o tempo tivesse parado. Só se ouvia o choro das crianças e a voz fanha da Dona Maria, que continuava a cantarolar em sua língua estranha. E o Ricardo, sumido, covarde como sempre. Então, Jequitinhonha fez um gesto com a mão.
A água do rio invadiu a igreja com força total, derrubando bancos, arrastando gente. Era um caos generalizado. Benedito aproveitou a confusão e me puxou pelo braço. Corre, Clara, corre! Clara, aquele nome, ainda soava estranho na minha cabeça. Mas era eu. Eu era a Clara. Corremos em direção à porta dos fundos da igreja. Mas quando chegamos lá, um monte de gente desesperada tentava sair ao mesmo tempo. Impossível passar. Foi aí que eu vi, no meio daquela multidão, um rosto conhecido. O pai, meu pai. Ele me olhava com um misto de tristeza e alívio, como se ele soubesse que esse momento ia chegar. Clara, ele sussurrou e estendeu a mão em minha direção. Eu ia correr para abraçá-lo, dizer que sentia tanto por tê-lo julgado mal. Mas antes que eu pudesse me mover, uma coisa aconteceu. Algo que mudou tudo. O pai sacou uma arma. Uma arma? Meu pai, com uma arma. Ele apontou para mim e atirou. Não em mim, mas em Jequitinhonha. Só que a bala não acertou Jequitinhonha. Acertou em cheio o Benedito, que caiu no chão sem vida. E no lugar de sangue, da ferida do Benedito, começou a jorrar água. Água do rio Jequitinhonha. E aí tudo fez sentido. Benedito não era humano. Benedito era o rio, a personificação do rio. E o pai sabia. Ele sabia que para salvar a vila, para salvar a mim e ao meu filho, ele tinha que matar o rio. Só que tinha um problema. O pai olhou para mim com um olhar desesperado. Clara, filha, me perdoe. Eu não sabia que você era o rio agora. O quê? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o pai caiu de joelhos e começou a se afogar. Ali mesmo, no meio da igreja, sem uma gota d'água por perto. Ele se afogava no ar. Enquanto a água jorrava do corpo do Benedito, o pai se afogava em mim. Ele se afogava em mim. Eu sentia cada célula do corpo dele se enchendo de água salgada. O desespero nos olhos, a boca aberta tentando gritar. E nada, só o silêncio da morte. E eu, paralisada, sem entender nada. Jequitinhonha sorria. Um sorriso vitorioso. Agora sim, tudo está como deve ser. O rio está livre. E você, minha neta, vai me dar o herdeiro. De repente, um estrondo. A porta da igreja se abriu de novo. Era o Ricardo, sujo, molhado, mas vivo, e com uma arma na mão. Deixa ela em paz, Jequitinhonha, ele gritou a voz rouca. Jequitinhonha riu. Você? O que você pode fazer contra mim, Ricardo? Você é fraco, inútil. Ricardo não respondeu. Ele só apertou o gatilho. A arma fez um barulho seco. Mas a bala não acertou Jequitinhonha. Acertou em mim, no meio da barriga. A dor. Ah, a dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Uma dor que rasgava meu corpo por dentro. Eu caí no chão, sem ar. Olhei para o Ricardo, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, Clara. Eu tinha que fazer isso. Pelo nosso filho. Nosso filho. Ele sabia. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Jequitinhonha se aproximou. Você não vai escapar, Ricardo. O pacto precisa ser cumprido. Ela estendeu a mão em direção ao Ricardo. E ele simplesmente se deixou levar. Jequitinhonha tocou no rosto dele. E Ricardo começou a se transformar. A pele dele ficou escamosa. Os olhos amarelos, com fendas verticais. Os dentes afiados como os de um peixe. Ele estava se transformando em um monstro do rio. Jequitinhonha sorriu. Agora sim, tudo está completo. O rio tem um corpo e eu tenho um neto. Ricardo, ou melhor, o monstro se aproximou de mim. Clara, ele murmurou, com uma voz gutural. Eu te amo. E então, ele me pegou no colo e me levou para fora da igreja. Para fora, para o meio da água, para o meio do fio.
Enquanto ele me carregava, eu sentia a vida escorrendo por entre meus dedos. A dor era insuportável. Eu olhei para o céu. A lua de sangue brilhava forte. E então eu entendi. Eu não era Clara. Eu não era Isabela. Eu era o sacrifício. E o filho que eu carregava era o herdeiro do rio. Mas tinha algo mais. Algo que eu não conseguia entender. Ricardo. Ele não era o Ricardo. Ele era meu irmão gêmeo. O gêmeo que morreu, afogado quando éramos crianças. E ele voltou. Voltou para me salvar, ou para me condenar. E ele voltou. Voltou para me salvar, ou para me condenar. A água gelada batia no meu rosto. A dor da bala era quase insuportável. Eu sentia o sangue quente escorrendo, misturando com a água do rio. O monstro, Ricardo, olhava para mim com aqueles olhos amarelos, cheios de tristeza. Será que ainda existia um pouco do Ricardo ali dentro? Jequitinhonha sorria, satisfeita. O sacrifício está feito. Oh! Rio tem seu herdeiro. De repente, o monstro me apertou com força. Uma dor lancinante me invadiu. Achei que ia desmaiar. Mas aí, uma coisa estranha aconteceu. Eu senti uma energia, uma força vindo de dentro de mim, do meu ventre. Era o bebê, o filho do rio. Ele estava vivo e ele estava me dando forças. De repente, eu ouvi uma voz suave, doce, familiar. Mãe, mãe. Olhei para o monstro, para o Ricardo, e vi, nos olhos dele, o meu reflexo. E no meu reflexo, uma menina. Uma menina de cabelos negros, olhos verdes. A Clara. Eu era a Clara. Mas eu não era só a Clara. Eu era a mãe da Clara. Eu era as duas em uma. E naquele momento eu entendi tudo. O pacto, o sacrifício, o rio. Tudo era uma mentira. Uma grande, horrível mentira. Jequitinhonha não era uma deusa. Era uma bruxa poderosa, cruel, que usava o rio para seus próprios fins. E eu era a chave para acabar com ela, a chave para libertar o rio. De repente, eu senti uma força incrível, uma força vindo do meu ventre, do meu filho. Eu olhei para Jequitinhonha e sorri. Você perdeu, bruxa. Jequitinhonha arregalou os olhos. O quê? Eu coloquei a mão na minha barriga e sussurrei. Ele não é seu filho. Ele é meu. E ele vai te destruir. E então, aconteceu. Do meu ventre saiu uma luz. Uma luz forte, brilhante, que invadiu toda a igreja, que cegou a todos. E quando a luz se apagou, eu estava sozinha, em pé, na frente do altar. Jequitinhonha tinha sumido. O monstro tinha sumido. Todos tinham sumido. Só restava eu e o bebê, que agora não estava mais na minha barriga. Estava no meu colo. Uma menina, linda, forte, com os olhos brilhando. Olhei para ela e ela sorriu. E naquele momento eu soube. A guerra tinha acabado. Mas a história estava apenas começando. Porque a menina não era humana. A menina era o rio. E ela tinha sede de vingança. A igreja, vazia. Só eu e a menininha no meu colo. A menininha riu. Ela sorria, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava quebrada por dentro. A Vila das Flores, destruída. Meu pai, morto. Ricardo, um monstro. Benedito, o rio. Que loucura! Que pesadelo! Peguei a menininha no colo e saí da igreja. A água tinha baixado um pouco, mas a destruição era total. Um cenário de guerra. Comecei a andar, sem rumo. Precisava sair dali. Precisava recomeçar. De repente vi uma luz fraca vindo de uma casinha que ainda estava de pé. A casinha do seu Zé. Fui até lá. A porta estava aberta. Entrei. Seu Zé estava lá dentro, sentado em uma cadeira, com a Dona Maria no colo. Os dois estavam sujos,
machucados, mas vivos. Eles me olharam, surpresos. Clara, é você? Perguntou seu Zé, com a voz rouca. Eu sorri. Sou eu, seu Zé. Sou eu. Ele me abraçou com força. Que bom que você tá viva, menina. Que bom. Dona Maria me olhou com aqueles olhos esquisitos e sussurrou. A escolhida cumpriu a sua missão. Eu não entendi. Que missão? O que aconteceu com a Jequitinhonha? Perguntei. Seu Zé suspirou. Ela sumiu, Clara. Desapareceu como fumaça. Levou o Ricardo com ela. O Ricardo, meu irmão, meu amor, meu monstro. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. E agora? Perguntei. O que vai ser de nós? Seu Zé olhou para a menininha no meu colo e sorriu. Nós vamos recomeçar, Clara. Vamos reconstruir a vila, com a ajuda dela. Ele se aproximou de mim e tocou na cabecinha da menina. Ela é o rio agora, Clara. Ela vai nos proteger. Eu olhei para a menina e vi, nos olhos dela, a esperança. A esperança de um novo começo. A esperança de uma nova vida. A Vila das Flores jamais seria a mesma. Mas nós sobreviveríamos. Juntos! E quem sabe, um dia, a verdade viria à tona. Porque nada acaba realmente. Ainda há tanto a se descobrir. Aguarde. A saga continua. Ei, você que chegou até o final dessa jornada incrível. Presta atenção. O destino dessa história e das próximas está nas suas mãos. Você precisa se inscrever agora no canal. É a única forma de garantir que não vai perder nenhuma das próximas reviravoltas explosivas. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo quem manda. E prove que você faz parte desse time de fãs de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações. Quais são as suas teorias? O que você achou do final? A sua opinião é muito importante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos mostrar a nossa força. O futuro da saga depende de você.